Nesse vídeo eu quero falar tudo sobre a nova atualização do Framer ou formulário de contato nativo. Fala turma, seguinte, nem ia gravar esse vídeo hoje, mas como o Framer resolveu lançar essa funcionalidade hoje mesmo, na sexta-feira, resolvi gravar esse vídeo para mostrar para vocês essa nova funcionalidade, que já era algo que vinha sendo pedido há muito tempo, e era até estranho, né? Gerava um pouco de discussão do porquê o Framer não ter isso ainda de forma nativa, que é o formulário básico de contato, super simples, e que até então a gente tinha que usar plataformas de terceiros, né, como o FormSpark, que ele mesmo sugeria, para fazer essa conexão, um simples formulário de contato que muitos sites têm, e a gente não conseguia fazer isso de forma nativa, e agora a gente finalmente consegue. Então, vou mostrar aqui para vocês como que funciona. Eles implementaram isso de uma maneira bem interessante, eu achei. É só vir aqui em inserir, e aí procurar aqui por formulários, e agora ao invés do input que a gente tinha aqui antes, ele nos dá a opção aqui do Form Builder. Então vou arrastar isso aqui para a minha página. E aqui, o interessante, que eu achei bem legal que eles fizeram, é que cada elemento aqui dentro é como se a gente estivesse criando qualquer coisa fora aqui do Framer. O que eu quero dizer com isso? O elemento de texto, aqui os frames, né, todos os campos, o botão é um componente, então tudo isso a gente consegue editar individualmente. Se eu abrir aqui o painel de camadas, ele puxa cada item individualmente. Então, não é apenas eu selecionar o meu formulário e ter aqui algumas opções pré-definidas no lado direito. Não, eu posso customizar isso aqui do jeito que eu quiser, entendeu? Ele nos dá total controle sobre esse formulário. Então, vamos começar aqui, ó. Por exemplo, ele nos traz aqui a label, né? Que seria a indicação de cada campo. Se você não quer que tenha label, você pode vir simplesmente e clicar em cima e deletar. E aí vocês viram que eu deletei só de um campo. Então é isso que eu quero dizer com customização total aqui desse formulário. E essa parte que eu achei o mais interessante que eles fizeram, tá? E aí, obviamente, a gente quer manter um padrão. Vou deletar todas as minhas labels aqui. E aí cada campo que eu clico, ele nos dá várias e várias opções aqui da gente editar no painel do lado direito. Então eu tenho o placeholder, que seria esse texto que aparece aqui indicativo. Podemos alterar facilmente aqui também. Alterar a fonte. Aqui a cor do placeholder, geralmente a gente quer ele um pouquinho mais apagado para ficar mais claro para o usuário que não é o que ele digitou, tá? Mas o que eu quero mostrar aqui para vocês é que a gente tem controle total. Então deixa eu mudar aqui a cor de fundo do meu campo. E aí, mais uma vez, vocês viram que todas as alterações que eu fiz, elas foram aplicadas só nesse primeiro campo que eu estou selecionando. Então, como você geralmente vai querer manter um padrão para todos os campos, o ideal é sempre você fazer as alterações com todos os campos selecionados. Para isso é bem simples, é só você selecionar o primeiro, apertar a tecla Shift, continuar segurando ela e selecionar todos os outros. E aí sim, agora a gente consegue fazer as alterações aqui em todos ao mesmo tempo. Então esse seria a melhor abordagem para a gente estar tratando aqui. Então posso mexer no espaçamento, literalmente tudo aqui, adicionar uma borda, enfim. Todos os tipos de controles e configurações que você teria com qualquer outro elemento normal do Framer, tá? Inclusive, como eu mencionei já, o botão já vem com um componente pronto. Então olha que legal, se eu abrir aqui o editor do componente, ele já vem aqui com a variante principal e alguns outros estados dela e outras variantes aqui também. Então, por exemplo aqui, ó, a hora que eu envio o meu formulário, ele já nos dá uma animação aqui pronta. Se eu rodar ela aqui na prévia, vocês vão ver. Ele já nos dá uma animação aqui pronta, enquanto ele está carregando, e também algumas mensagens aqui de confirmação. A mensagem de obrigado, é interessante, obviamente, você vir aqui e alterar esse texto para português, e aqui também uma mensagem de erro, caso o formulário não tenha sido preenchido da forma correta, ou algum outro erro ocorreu durante o processo, tá? E para mudar aqui, por exemplo, a cor do botão, o processo seria exatamente o mesmo. Posso simplesmente vir aqui, selecionar uma outra cor, ele já vai aplicar em todas essas variantes, menos, né, de erro, é claro, mas a hora que eu volto aqui para o meu formulário, o botão já está atualizado e com a cor que eu escolhi. E agora falando um pouquinho dos campos individualmente, a gente também consegue trocar o tipo de campo que nós vamos utilizar aqui no nosso formulário. Obviamente consigo adicionar mais campos, então para isso é só eu vir aqui na label, vou clicar Command T para duplicar o meu campo aqui, e aí eu posso vir. Nesse meu campo ele me dá todas essas opções aqui, dependendo do seu formulário. Você pode, por exemplo, se eu quiser um número de telefone, posso selecionar aqui Phone Number e escrever aqui telefone.
ele já vai reconhecer, o formulário já vai esperar aqui um número de telefone, e essa seria a melhor maneira de você fazer isso. Inclusive, ele também nos dá aqui outra opção, que já vem junto com o formulário. A hora que eu arrastei, ele já trouxe aqui essa opção. Seria um drop-down aqui para você selecionar alguma opção. E aí, obviamente, você pode vir em cada uma delas, alterar aqui tanto o valor, então, por exemplo, Brasil, quanto o título, né? Então, a hora que eu vier aqui na prévia do meu formulário, agora o meu título já está atualizado ali, bem simples também, bem intuitivo, e você pode adicionar aqui quantas opções você quiser. Fora isso, mais uma vez mencionando aqui o poder que a gente tem de edição. Se, por exemplo, você quiser um formulário mais simples, mais curto, na horizontal, você também pode fazer isso. Vou deletar aqui todos os campos, deixar só um deles e o meu botão, e aí eu vou selecionar o meu frame inteiro do formulário e vou alterar a direção para lado a lado. E agora sim a gente tem os campos lado a lado. Obviamente, se eu adicionar mais campos, eles vão continuar ali lado a lado, mas aí deixar nesse formato horizontal é ideal quando você tem 1 a 2 campos. Eu não sugeriria, se você tiver mais campos que isso, deixar ele na horizontal, fica um pouco ruim do usuário preencher, mas de qualquer forma tá aqui, e aí você pode aumentar a largura dele e ainda assim mexer aqui na largura individual de cada campo. Então, por exemplo, se eu quiser deixar aqui esse primeiro campo maior, eu posso vir aqui no meu botão, alterar a largura para fixo, e aí sim diminuir ela um pouquinho até o tamanho que eu quiser. Então, bem interessante, gostei muito dessa atualização, demorou, mas finalmente está aqui. E aí, para finalizar, falando agora em termos de conectividade, né, de para onde a gente consegue enviar esses dados que foram preenchidos aqui no formulário, ele nos dá 3 opções pré-definidas: e-mail, webhook e Google Sheets. O e-mail, bem simples, ele vai simplesmente enviar todos os dados que foram preenchidos aqui para o seu e-mail, né? Basta você colocar aqui no recipiente, e escolher aqui um nome e um assunto para que você identifique isso facilmente. Você também pode escrever aqui um texto, tá? Mas todos os dados que foram preenchidos aqui no formulário vai ser enviado para o seu e-mail. Então, essa era a funcionalidade super básica que o Framer ainda não tinha e muita gente pedia, né? E agora finalmente está aqui. As outras opções são webhook, onde você pode usar uma plataforma terceira, como por exemplo o Zapier, para conectar esse formulário com outras plataformas, tá? Então, bem interessante também, porque ele, infelizmente, ainda não nos oferece várias opções aqui, né? Como, por exemplo, a integração com uma plataforma de e-mail marketing, e a gente pode usar o webhook para fazer essas coisas. E, por fim, ele nos dá a opção aqui de enviar esses dados para uma planilha do Google. Então, também bem interessante, dependendo do seu caso. E aí, a última configuração é o redirecionamento aqui, onde você pode adicionar um link qualquer, pode ser uma página de obrigado, por exemplo, e após o preenchimento do formulário, se ele for bem sucedido, o usuário vai ser redirecionado para esse link aqui que você definir, tá? E para esse vídeo era isso, era só uma atualização rápida, aproveitando aqui que o Framer lançou essa atualização que eu estava muito ansioso, eles lançaram hoje, então já quis trazer aqui para vocês, beleza? Espero que vocês tenham gostado, se inscreve aqui no canal se você está gostando desse tipo de conteúdo aqui do Framer, e nos vemos na próxima.